Já estamos ao vivo no Facebook da Som Maior, tá? Vou compartilhar aqui. Isso. Mandar live aqui. Eu vou mandar para vocês. Não. Pode compartilhar esse link aí. Ele já vai entrar direto que eu mandei no... Pessoal, tem alguém vai ter que tirar o som da aba aí do WhatsApp, tá? Porque vazou aí, entendeu? Vocês estão no computador, os dois? Tô. Peraí que eu já vou... Já fechei. Isso, só desativa o som da aba ali. Se vocês ficarem recebendo informação, vai ficar pitando aqui, né? Bom, já estamos ao vivo, ao vivaço, na live da Som Maior. Pitoca, conosco quem? Quem conosco hoje? Marcelo Miranda e Maurício Guedin. Hoje os nossos professores para dar aula para a audiência do Avesso. Eu acho que eles estão muito sérios, para quem vai falar no Avesso. Eles estão com a cara muito séria, esses dois aí. Hã? Não, eles se soltam já. Ah, é? É só... programa que eles já vão se soltar. É só o começo? É só o começo, por isso, então. Dois ouvintes espetaculares. São consequências da quarentena. Tá certo, tá certo. Ninguém aguenta mais, né, Marcelo? Ai, meu Deus. Meu Deus. Mas é um mal que veio para o bem. Né? Online. Tá dando aula? Online. Online, né? Isso. Mas nada se compara, né? Hã? Não, antigamente eu era professor. Hoje a gente é produtor, youtuber, editor, né? Hoje faz tudo agora. Junto, né? Tudo junto. Bola. Tá meu fone. Ô, Pipão, vamos estourar um pouquinho? Quanto tempo? Quem tá na live conosco, vamos só aguardar o papo para a gente começar a entrar na Som Maior também. Ok. Você está nos orientando? Preciso comprar o meu... O quê, Pete? Como é que é o nome? É roteador, né? Ah, tem que comprar um roteador decente, Pete. É roteador, né? É, eu vou te 4 antenas tem que ter. Pode ser um com menos também, mas com 4 é melhor ainda. Ai, não tem uma coisa mais moderna? Vai. Aqui é a nossa live. Quem está conosco? Vamos ver. Vou convidar a galera. Essa é a nossa 7ª live nas minhas contas. Até que tá rodando bem, né, Pete? Já. Tudo bem, acho que a gente nem vai voltar. Olha só. Eu nem vou voltar mais pro estúdio. Eu não quero mais. Eu acho também que, olha, chega. Ah, mas não é. Tô de cueca aqui, beleza. Não preciso me arrumar, cara. Coisa muito boa. Melhor. Fez até a barba. Essa barba é uma coisa nova ou foi da quarentena? Não, é da quarentena, cara. Professor, é da quarentena. Eu não sei, você... Passou até perfume. Você, como biólogo, me falaram que ajuda na transmissão. Ajuda ou não? Você tá com ela por quê, se ajuda? É porque eu não saio de casa, né? É pra quebrar, né? Deixa eu abrir aqui. Vou convidar a galera pra nossa live. Estou abrindo aqui. Por que o meu computador tá marcando 2 da tarde? O computador deu pane, Pete? Não, tá com horário de verão, que nem existe mais. É 1 agora, né? Já é 1h04. 1h04, estamos esperando o Arthur. 1h04. O que aconteceu? Que nos deram o gancho? Eu não sei, acho que o Arthur não quer a gente hoje no ar. Na nossa live. Olha só, galera, sexta é feriado, né? É. Dia 10, É a sexta-feira santa, né? Tá, beleza. Você viu como é que tá o nível da live aqui, né? Ainda bem. Só de pensar que no começo do ano a gente estava olhando no calendário para ver quantos feriados ia ter, né? É verdade. Ironia, né? É Mas verdade. É bom feriadinho agora, essa semana, para o cara ficar em casa dormindo. Né? Coisa boa. Para dar uma descansada, né, Coisa Marcelo? boa. Eu acho legal também essa sexta aí. Essa sexta nós vamos sextar, vai ser bom. Pessoal, falem, por favor, só para eu arrumar os microfones aqui. Alô, som. Vai lá, Guidinho. Que no começo do ano a gente estava olhando no calendário para ver quantos feriados ia ter, né? Alô? Som. Teste. Mano. Oi. Vamos lá? Quanto tempo, Pimpas? Quanto tempo eu tenho? 30 segundos.
Tens todo o tempo dá do pra mundo, fazer um maninho. filho em 30 segundos, vamos. Ui, credo! Não, fazer Agora dá, já não está falei, ao vivo. não falei se é bom ou não, mas dá pra fazer, Não dá. é o ideal, mas acontece muito, né? Ah, mas dá pra fazer, né? Tá bom, então. Ah. Tô contigo. Segundos. Tens todo o tempo Dá do pra mundo, fazer um maninho. filho em 30 segundos, vamos. Ui, credo! Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que está começando aqui no home office do Mano, aqui no home office da Pete, do outro lado, da Pete do outro lado, É no verdade. home office de vocês todos que estão em casa e na Som Maior, o que, Pitoca? Programa do Avesso. Nossas lives seguem a mil. Hoje tá um tempinho gostoso para ficar em casa, né? Home office bom hoje. Tá bom, tá gostoso, Ninguém tá em casa, hoje é um dia bom pra gente ficar em casa, né? É, com chuva, É verdade. né? Bem bom com chuva. Com assim, chuva, com pra amplificar, chuvinha. para ajudar a amplificar, a todo mundo ficar doente, né? Ô, maravilha, né, cara? Coisa do É verdade, Quem tá é aqui hoje? verdade. Quem tá aqui hoje conosco? Hoje a gente recebe no Avesso, Maninho, 2 professores. E professor ensina, dá aula. Então, hoje é dia de aprender aqui no programa do Avesso. Um da biologia, o outro da história. Onde essas duas matérias, onde essas duas disciplinas se encontram, eles vão nos contar. Falei bonito, né? Marcelo Miranda, além de entrevistado, ele é nosso ouvinte. Tudo bom, professor? Tudo ótimo, um prazer estar aqui de novo, né? Ainda aqui em confinamento. Ótimo estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre pandemias. Olha só, a última vez que o Marcelo esteve no Avesso, eu não sei se tu vai lembrar, congestionou o WhatsApp da rádio. Foi. Porque os alunos amam tanto que eles não paravam de mandar mensagem para o professor. Hoje a gente está sem o nosso telefone da rádio, mas dá para mandar que eles encaminham para a gente as mensagens. É diferente do Guedin, que ele foi lá, professor, ninguém mandou mensagem para ele, ninguém gosta dele como professor. Não foi, mas gosta como músico, garanto. Maurício Guedin, o nosso ruivo, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Um grande prazer estar voltando. Não tem como competir com a popularidade do Marcelo, né? O Marcelo é um fenômeno. Para. Ô, Rui, você recebeu mais mensagem de músico aquela vez como de que professor, hein? A galera te elogiou mais. Eu recebi mensagens dos alunos, acho que na época de Araranguá. O resto foi tudo bodegueiro, boêmio. É uma desgraça, cara. Mas faz parte, né? Ô, Piti, olha só, uma coisa me preocupa. Quando um professor de biologia está em casa, ele manja do Paranauê, eu começo a ficar preocupado na pandemia. Que é um cara que ele entende do negócio, entendeu? O Ruivo é só história. O professor de história não entende nada. Agora, o de biologia, ele conhece a treta mais funda. E aí, quando ele está em casa, eu me preocupo. Eu quero que vocês expliquem para o nosso ouvinte, para começar, a diferença entre epidemia e pandemia. Tem gente que mistura tudo, né? Tá, então, o que acontece, né? Nós temos ali um quadro de surto, o quadro de epidemia, o quadro de pandemia e o quadro de endemia, né? Bom, o que é um surto? Vou tentar explicar da maneira mais objetiva possível, né? O surto, por exemplo, vamos pegar o cidade de Criciúma. Aí vamos supor que a gente tenha 5 casos na Santa Bárbara de meningite. Isso é um surto. Então, o surto é quando tu tem um aumento de alguma doença numa região específica da cidade, né? Quando essa meningite passa a ocupar todo o território de Criciúma, de meningite, aí a gente diz que houve uma epidemia de meningite, né? Então, e uma epidemia de meningite Criciúma, para Santa Catarina, é um surto. Estão me entendendo? Quando essa epidemia de meningite de Criciúma passa a se manifestar em todo o estado de Santa Catarina, aí eu tenho uma epidemia em Santa Catarina, né? Agora, quando que uma epidemia vira pandemia? Quando ela atinge todos os continentes, certo? Então, quando eu tenho a doença em todos os continentes do planeta, aí então a gente declara uma pandemia. E endemia é aquele número de doenças que são frequentes em algumas regiões específicas. Então, por exemplo, febre amarela. Febre amarela é comum você ter lá no norte do país. Então, ela é uma doença endêmica. Ela aparece com frequência naquele local. Claro,
Se o número de casos aumenta muito, maior do que a frequência normal, aí o Ministério da Saúde pode declarar um surto ou uma epidemia de febre amarela. Então, por exemplo, aqui na nossa região, a gente pode dizer que a gripe, né, a gripe normal, é uma endemia. É comum eu ter gripe todo ano aqui em Criciúma. Agora, se esse número de casos de gripe aumenta muito, aí o Ministério pode declarar como um surto, se for localizado, ou como uma epidemia se ocupar todo o território da cidade. Ô, Ruivo, o que a história nos ensina, né, nessas grandes pandemias? O que a gente consegue tirar da história nesse sentido? Então, Nós já tivemos muitas, Ruivo, muitas pandemias no mundo? Já tivemos muitas, inclusive algumas delas a gente vivenciou, mas os impactos não foram tão grandes quanto essa do coronavírus, do novo coronavírus, né? Mas nós tivemos, o Marcelo pode me ajudar caso me falte alguma coisa na memória, recentemente nós tivemos a SARS, a MERS, H1N1, aquela aviária, isso? A aviária? Isso, que esteve aí também em todos os continentes, mas por razões diversas, nós não tivemos um impacto tão grande. Mas a grande característica das pandemias, quando elas acontecem, é isso que está acontecendo com a gente agora. É uma tremenda incerteza, é uma profunda vontade de dar resposta às coisas, mas a gente, infelizmente ou felizmente, sabe que a ciência precisa de tempo para dar as respostas para essas demandas, né? Então, por exemplo, a peste negra, que em 3 anos, só para vocês terem uma ideia, em 3 anos a peste negra dizimou 33% da população da Europa, que isso gira em torno de 20 a 45 milhões de pessoas. E as pessoas não sabiam como reagir, porque não sabiam se ela era transmitida pelo ar, não sabiam se era pela água, se era pela comida, e depois descobriram que o agente transmissor da peste negra era a pulga. E aí, claro, mas isso descobriu muito tempo depois. A doença, ela retardou na medida que as pessoas perceberam que cuidados com higiene estavam dando resultado na diminuição dos casos. A gripe espanhola, que é muito parecida com o que a gente está vivendo aqui agora, mesmo que a gripe espanhola não tenha surgido na Espanha, ela é muito parecida porque ela matou entre 50 e 100 milhões de pessoas de 1918 a 1919, e se trabalhava muito com essas questões de evitar aglomerações, de evitar determinados ambientes, porque o índice de letalidade era um vírus de natureza influenza, né? Depois o Marcelo pode explicar a diferença entre os vírus aí. Sim, influenza. Isso. E então, na verdade, sempre surge isso, claro, é um pouco fruto desse desespero que todo mundo está nutrindo, né? Quando o Mano falou no começo do programa que ele só ficou preocupado hoje, eu falei, pô, o Mano tá bem, então. Eu estava preocupado já há bastante tempo. Agora, essa busca por respostas é a grande característica. Qual o melhor tratamento, qual o melhor remédio, qual a melhor conduta social, vacina. Esse é o grande desespero. Então, vocês já imaginaram, por exemplo, notícia sensacional e o quanto não ia ser comemorado num momento, por exemplo, que a ciência anunciasse a descoberta da vacina para o coronavírus, que nós pudéssemos ter as nossas vidas de volta. Então, isso é uma coisa que não tem preço, né? Então, a grande marca das pandemias é essa corrida do conhecimento da ciência para conseguir explicar e remediar a situação. Ô, professor, qual a diferença entre os vírus, então? Já que ele falou do vírus influenza, como é que funciona esse negócio? Não, os vírus, eles têm, geralmente são considerados seres vivos atualmente, né? A maioria dos biólogos consideram eles uns seres vivos, porque durante muito tempo ficou naquela, né? É vivo, é não vivo. Hoje o grande consenso é para considerar um ser vivo, mas na realidade ele é uma cápsula de proteína com material genético dentro, que pode ser o DNA ou o RNA, né? Salvo alguns casos que tem os dois, certo? Então, o que nós temos no caso do coronavírus? Ele é um vírus RNA que, além da cápsula proteica, ele tem um envelope lipoproteico, algo que lembra muito a membrana plasmática de uma célula, certo? Agora, qual é o problema do coronavírus? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o vírus coronavírus já é um vírus que a gente conhece há algum tempo, certo? Ele já transmitiu, por exemplo, a SARS e o MERS.
tá? Então ele é da família Coronoviridae, tá? Ele vive em animais silvestres. Então, há muito tempo, quando a gente diz que isso era uma tragédia anunciada, é porque realmente foi uma tragédia anunciada. Se vocês pegarem artigos de 2003, 2001, 2002, os cientistas alertam que a qualquer momento pode surgir um vírus vindo de um animal, porque, por exemplo, o HIV veio de um animal, né? Então, o contato que a gente tem com animais faz com que o vírus possa entrar no nosso organismo, que até então ele não causa nada, mas ele pode sofrer uma mutação e acabar tendo uma virulência contra também o ser humano. Então, a nossa proximidade de animais fizeram com que vários vírus, que até então não eram prejudiciais para o ser humano, viraram mortais para o ser humano, que é o próprio influenza. O influenza veio de aves, o influenza veio do porco, o H1N1 foi um vírus que veio do porco, tanto é que ele era chamado de gripe suína. E agora, esse vírus, o coronavírus, ele não é parente do influenza. Aí que está o problema. Porque a humanidade, né, a espécie humana, ela tem um histórico de contato com influenza. Então, por mais que o influenza mate, que mata em média 16 mil pessoas, né, quando deu aquela epidemia de H1N1, morreram 16 mil pessoas, só no Brasil, se eu não me engano, né? Mas não morreu mais gente por quê? Porque, de certa forma, a gente já tem um pouco de anticorpos contra outros tipos de influenza que vem atacando a gente há um bom tempo. Agora, o coronavírus, o Covid, a gente não tem esse anticorpo. Então, para a gente, ele é muito novo, né? Quando que ele atacou a gente? No SARS, né? Em 2003, na China, e no MERS, que foi em 2012, mas 2012, se eu não estou enganado, lá no Oriente Médio, que são parentes desse Covid, por isso que eles chamam de novo coronavírus, né? Então, são parentes deles. Aí, o que aconteceu? Eu tenho um vírus com alto poder de disseminação, eu tenho um vírus com uma transmissibilidade muito alta, e eu tenho um vírus que a população mundial não tem anticorpos contra, que é tudo muito novidade com relação a esse vírus, e então ele tem uma espalhabilidade absurda e uma mortalidade maior que a da gripe. Ô, professor, né? para produzir anticorpos eu preciso de gerações ou é coisa de 1 ano ou 2? Não, é coisa de um contato, né? Tem, claro, a primeira resposta imune, a segunda resposta imune, mas teoricamente, se eu pudesse resumir, é o seguinte: tu entrou em contato com o vírus, tá? Ou tu produz anticorpos e destrói o vírus, ou ele te mata, certo? Fácil assim. Então, assim, ó, o que não te mata te engorda, né? Mais ou menos assim, né? Então, ou você entra em contato com o seu sistema imunológico, ele vai produzir anticorpos contra o vírus e você vai se curar, ou ele te matou, né? Claro, salvo pessoas imunodeprimidas, né? Outras patologias associadas, mas e se você adquire o vírus, teoricamente, tá? Você ganha imunidade contra ele, né? Tanto é que agora, como o corona é um vírus novo para a gente, eles estão... é tudo muito novo, está tudo muito sendo pesquisado, mas eles estão em pesquisa para ver se a pessoa pode se reinfectar pelo corona. Tudo indica que não. Tudo indica que não, né? Mas tudo indica que a pessoa, quando pegou o Covid, acaba se curando, acaba ficando imune, tá? Mas a diferença entre o vírus e outro é isso, é a sequência de DNA ou RNA que eles têm. É o formato da cápsula, né? Se tem ou não tem envelope. Então, são várias características do âmbito de genético, no âmbito de material genético e também no âmbito estrutural. Então, cada vírus ele se comporta de maneira diferente. O grande problema é que o Covid, para a maioria maioria dos seres humanos do planeta, é muito novo. Ninguém nunca entrou em contato com o vírus dessa família. Ô, Ruivo, eu estou vendo aqui uma lista das principais pandemias, né? Na Deep Web, e se está na web é verdadeiro, né, cara? A gente não pode questionar se está na internet. Mas vai ter uma lista aqui. Ninguém duvida, né? Ninguém duvida. Gripe espanhola, você falou peste bubônica. Quando a gente fala das epidemias, aí vem aqui varíola, tem tifo, tem cólera, tuberculose e HIV nessa lista aqui. Mas quando a gente fala das epidemias, dessas pandemias, cara, o cinema trata muitas delas. E a segunda ali, que foi a peste bubônica, ela é muito tratada no cinema e em muitos filmes, né? Por isso ela ganha um pouco mais de visibilidade entre as pessoas? É mais normal isso ou não? As pessoas acabam lembrando mais dela? Ih, o Ruivo travou. Será? Não,
Não, está chegando. Está chegando? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, professor. Estamos. Acho que chegou com atraso. Na verdade, mano, é o seguinte, o que a gente tem que ver é que, assim, existem pandemias que duram 3 anos e existem pandemias que duram 100 anos, né? Então, você não mede somente a gravidade de uma pandemia pelo número de pessoas que ela matou, mas também pelo tempo, né? E a peste bubônica, que é a peste negra, é a mesma doença, ela, num intervalo de tempo muito curto, em 3 anos, só na Europa ela matou 40 milhões de pessoas. Então, isso choca demais. Então, as pessoas que viviam na Europa na Baixa Idade Média, elas conviviam com a morte literalmente, diariamente nas ruas, que inclusive semana passada viralizou um vídeo do Equador, assim, uma cena horrível, corpos nas ruas, e o governo não dá conta de pegar, de enterrar, Ruivo, a tua internet está muito ruim, Ruivo. Peraí, deixa eu desativar o som do Ruivo aqui. A internet... O professor Ruivo está muito ruim aqui, a internet. Belga chamado... Não, está muito ruim. Faz o seguinte. Mas deixa eu continuar sai respondendo. entra de novo, Isso. Fala, Marcelo. O grande problema da peste bubônica é que ela chegou a matar, no século XIV, ali, 200 milhões de pessoas. Então, isso significa 35% da população mundial da época. Eu vou tentar entrar de novo. Isso. Vamos lá, desculpa, Marcelo, continua. Então, assim, imagina. Então, assim, foi uma mortalidade absurda, né? Claro, e aí tu tem que refletir da seguinte maneira. Tudo bem, a peste bubônica é transmitida pela pulga e tal. Agora, vamos pegar, por exemplo, H1N1. H1N1 matou, isso foi em 2009, matou 16 mil pessoas. E nós já tínhamos um fluxo de população, né? Uma migração e emigração de população como a gente tem hoje, certo? Então, por que a H1N1 não matou tanto, se ela tem uma mortalidade, né, alta? Por que ela não matou mais do que o corona está matando? Justamente por essa falta de conhecimento das minhas células de defesa por essa família nova de vírus, né? Então, ao longo de várias gerações, a gente já morreu de gripe espanhola, de outros tipos de gripe. Quando chegou H1N1, de certa forma, apesar de ser um vírus diferente, o teu sistema imunológico olha para aquele vírus e fala, esse cara eu já conheço, né? Outro problema, né, outra vantagem da H1N1 é que nós tínhamos medicação para ela. Então, o Tamiflu, ele era utilizado para H1N1. O corona a gente não tem, né? Então, claro, a cloroquinina está sendo estudada, tem outras medicações que estão sendo estudadas, mas, a princípio, a gente não tem. Então, eu tenho um vírus altamente transmissível, altamente letal, e a gente não tem nem imunidade, nem uma medicação para aplicar nesses pacientes. Aí é onde ele acaba gerando toda essa mortalidade que está acontecendo. O professor, o Arthur mandou uma pergunta para a gente aqui no grupo. Ele diz o seguinte: se tudo na natureza tem uma função, qual é o papel da praga do vírus? Para que ela serve? Olha, cara, nem tudo na natureza tem uma função, na realidade, né? O vírus, posso dizer que o vírus pode ser um fator limitante de população, fator limitante populacional, né? Agora, claro, a gente não quer isso na nossa espécie, mas a gente quer isso em outras espécies, concorda? Então, mas agora, a função do vírus, não tem função. Ele é um ser vivo muito primitivo, praticamente uma proteína envolvida por um material genético, que por não ter essas células, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, ou o vírus está causando estrago em alguém, ou ele não está vivo. Então, se eu pudesse dizer qual é a função dele, é causar o estrago em alguma célula. Ele não tem uma função ecológica, ele é um produtor, ele é um consumidor primário, ele é um decompositor. Não, ele não tem essa função ecológica. Então, ele não teria função, né? O vírus, ele é um parasita sempre, tá? Não, Marcelo, mas tu vê com bons olhos o extermínio desse coronavírus futuramente? Não. Da população? Não vejo com bons olhos, né? Pelo contrário. O que assim, Pete,
quando nós chegamos no nível que a população humana chegou, nós crescemos muito, nós povoamos o planeta. O que acontece? Isso vai trazer algumas consequências. Uma delas são essas viroses, essas doenças. Elas acabam sendo transmitidas quanto mais pessoas têm para receber esse vírus, essa bactéria. Imagina o seguinte, por exemplo, a tuberculose. A tuberculose hoje também é uma epidemia, é uma pandemia, né? Quantas pessoas morrem de tuberculose? Só que hoje eu tenho antibiótico, né? Mas antigamente, na época quando tu estudava a Moreninha, estudou a Moreninha? Memórias Póstumas de Brás Cubas. De Brás Cubas. Lembra desses autores? Esses autores todos boêmios morriam de tuberculose. Pegar tuberculose não tinha cura, porque na época não havia ainda o antibiótico, né? Hoje tem um antibiótico que trata a tuberculose. Mas perceba, é como o Maurício falou, mesmo assim, tendo tratamento, hoje ainda morre gente de tuberculose. Então, independentemente se vai haver ou não tratamento, sempre vai morrer gente de gripe, sempre vai morrer gente de tuberculose, de sífilis e também de corona. É uma questão de seleção natural. Não que eu ache que isso tem que acontecer, mas é o que acontece. As pessoas por exemplo, sobre o corona, quem está morrendo mais? Quem está morrendo são idosos, mas morrendo mais. Está morrendo de 6 anos a 100 anos. Mas onde que morre mais? A mortalidade é maior? Em idosos, geralmente associados a doenças cardiopatas, a diabetes, a perda de imunidade, a hipertensão arterial e por aí vai. De certa forma, esse pessoal está morrendo porque não tem imunidade. Então, se tu parar para pensar do ponto de vista biológico, se estabeleceu ali um meio ambiente mudou e está havendo ali uma pressão de seleção natural, certo? Mas, claro, isso não é bom para a gente, não é bom, obviamente, porque ninguém quer que o seu avô, o seu bisavô morra, mas é o que acontece. Ô, professor. Nós temos um processo de seleção. Professor, dá uma seguradinha, vamos fazer o seguinte, Pete, vamos para o intervalinho, a gente vai fazer uma nova conexão aqui, colocar o professor Ruivo de volta, pode ser? 1h30 já. Claro. Olha só, parece que a live passa mais rápido do que lá no estúdio. Vai. Quem tá aqui? Marcelo Miranda e Maurício Guedin, os nossos professores, abordando também o coronavírus hoje aqui no Do Avesso. Bom, Pimpão foi para o intervalo e agora a gente vai fazer, eu vou refazer a conexão, tá bom, Conecta, galera? né? Isso, vou desconectar e chamar todo mundo já de novo, um minutinho. Beleza. Você que está com a gente na live, né? Você fica com a gente. Está conosco aí na live do Avesso. Fica conosco, já vou refazer a conexão, convidar a galera aqui de novo para bater um papo na nova live do Avesso. Bom, já chamei a galera, vamos ver se eles voltam rapidinho. Manda pergunta aí, você que está na live, manda pergunta para um professor, tá? Manda para o Guedin, manda para o Miranda. O que você quer saber aí? Vamos ver se o Maurício volta com uma internet melhor um pouquinho. Pimpão, chegou. Chegou e já saiu. Pimpão voltou, todo mundo voltando para a live. A Pitoca já está também. Pitoca já voltou. Tá me ouvindo, Piti? Pitoca está sem áudio ainda, não estou ouvindo ela. Pimpão está de cabeça para baixo. Pimpão? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Piti. Vamos organizar aqui. Aí, show de bola, show de bola. E os nossos professores sumiram, hein? Nossos professores sumiram, não querem mais voltar. Mandasse para eles o link? Mandei, vamos ver. Marcelo está voltando. E o Ruivo? Cadê o Ruivo? Onde está o Ruivo? Onde está o Ruivo? Estou mandando para ele aqui. Pipão, vira o teu celular aí, Pipão. A gente vai ficar louco. Isso. E aí, beleza. Pra gente não ficar maluco. O Ruivo tá chegando, tá voltando. Enquanto isso, vou mandar um abraço pra galera que tá na nossa live, Pitoca, pode ser? Claro. Ó,
O Rafael Melo Cardoso está dizendo o seguinte: Darwin já explicava isso, né, professor? Seleção natural, Miranda. É isso Rafael aí tá mesmo. mandando aí. O Marquinhos Duarte, o Magazine, nosso querido professor, show de bola. O Guilherme Nuremberg tem pergunta. O Jair Madeira, parabéns por ontem, Pete. Felicidade, saúde. Oi, vamos lá. Vamos voltar então para Som Maior. Nós já estamos ao vivo? Voltamos, Pittsburgh, onde? Programa do Avesso, segunda-feira, mais uma semaninha começando, direto do home office. Vamos seguindo o jogo assim, enquanto não podemos receber os nossos convidados lá no estúdio da rádio. E quem está conosco hoje? Quem está conosco neste momento? Hoje é MMs, o Mano, o Marcelo Miranda e o Maurício Guedin, os nossos professores. Inclusive, tem uma pergunta aqui, interessante para o professor. O Gui Nuremberg, também nosso produtor lá da rádio, ele quer saber por que a SARS e a MERS não avançaram como o Covid-19. É o mesmo vírus que o Covid? Não. Não é o mesmo vírus, mas é muito parente, está na mesma família, né? Tanto é que o Covid é o SARS, né, 2, certo? Agora, por que não avançou? Tem a ver com a capacidade de transmissibilidade dele, né? A nossa sorte é que ele não avançou, porque o índice de mortalidade chegava a 30% em alguns casos, tá? Então, agora, por que esse vírus não consegue avançar? Bom, aí é uma questão de característica do próprio vírus, né? O que aconteceu o que a gente sabe é que, por exemplo, uma pessoa, vamos supor que a Pete pegue o Covid-19, tá? Ela vai começar a transmitir, mais ou menos, segundo estudos recentes agora que estão sendo liberados pela China, tá? Ela vai começar a transmitir o vírus 5 dias depois. 5 dias depois tu começa a transmitir o vírus. E tu pode transmitir para até 4 pessoas. É uma média que eles estão fazendo. Outra coisa, eles estão percebendo que mesmo naqueles 80% de casos que você não tem sintomas, que você é assintomático, eles estão percebendo que você também transmite o vírus, né? A chance de você transmitir é menor, mas você também transmite o vírus. O SARS, ele transmitia logo bem depois, na realidade, eu pegava o SARS e eu começava a apresentar sintomas, aí eu transmitia. Só que aí a pessoa era isolada. Então, o Covid, não, tu transmites antes de apresentar os sintomas. E aí tu não isola. Se tu não isola, a disseminação é maior. Então, um dos motivos que o SARS não se transmitiu tanto é porque a transmissibilidade dele só se dava quando o paciente já tinha sintoma. Consequentemente, esse paciente era isolado. Foi onde a gente diminuiu muito a transmissão do SARS, né? Mas o vírus, ele é mais mortal que o da Covid, tá? Ô, professor... Mas foi quando o SARS, Marcelo? Tu lembra, mano? Não. 2003, na China. Eu não lembro. Ah, da China também. Vocês falaram mas olha só, ele matou 800 pessoas. 800 pessoas, 900 pessoas, se eu não estou enganado. Então, assim, foi perto da mortalidade da quantidade de mortos do Covid, foi irrisório. Só que, percebe, ele é mais mortal, porém ele matou bem menos gente. Você falou em lembrança, Pete. Eu lembro, por exemplo, do Ebola. Né? Eu me lembro que o Ebola, ele meio que causou um pânico absurdo no mundo, porque era muito agressivo, né? Você lembra disso, professor Guedin? Você lembra como é que foi aquela época do Ebola? Eu lembro, né? O Ebola foi um vírus surgido na África, e o que chamava a atenção é porque ele matava muito, né? Mas eu acredito que, claro, a maneira como a gente recebe essas notícias de um vírus que quer pegar e morrer, elas são, evidentemente, a gente recebe mal. Mas eu acho que o grande problema, eu estava fora, né? A internet caiu aqui, mas eu acho que o que vocês deviam estar falando, que o grande problema do Covid é a alta taxa de transmissibilidade dele. Então, ou seja,
O problema é que você não se sente seguro em lugar nenhum. A ponto de que, por exemplo, a minha noiva, por exemplo, ela foi trabalhar hoje. Eu não consigo me sentir seguro quando ela retorna, entende? Porque o contato com pessoas, a transmissibilidade é muito alta. No mesmo passo que o índice de letalidade não é tão alto, mesmo que não seja baixo, né? Mas aí o que espanta é que muita gente pega, aí vem essa questão da superlotação do sistema de saúde, né? Por isso que se fala tanto no tal do achatamento da curva. Então, a novidade, eu acho que a gente que talvez seja o que mais tem aí despertado o espanto de todo mundo, é como ele contamina as pessoas. E por isso a importância tão grande do isolamento social. Ô, professor, ô Miranda, a máscara que todo mundo fala, ela é tão efetiva assim? Você consegue escrever ela do ponto de vista do biólogo? Se ela realmente funciona tanto ou não? Como é que é? Não, ela funciona, não é tanto como o povo imagina, que se botar a máscara está protegido. Porque, na realidade, como é que a gente pega o vírus, né? Como a gente pega uma gripe comum, como é que a gente pega uma doença, geralmente, quando é passada de maneira aérea? Na realidade, se você espirrar perto de mim, saem gotículas de saliva da tua boca. A gente chama isso de perdigotos, né? Esses perdigotos, até 1 metro, meio metro, eles conseguem, por via aérea, eu respirar esse perdigoto, né? E acabar me contaminando com esse vírus em questão, tá? Então, a máscara, ela teria mais essa função de um contato mais próximo, né? Com uma pessoa que está doente, que ela possa espirrar em você ou falar muito perto de você. A máscara, ela filtra, ela impede que essas partículas entrem pela tua boca ou pelo teu nariz. Só que a maior forma de contaminação hoje do Covid provavelmente não é por causa do ar em si, e sim do muco produzido, né? Por exemplo, então eu estou gripado, eu boto a mão na boca para espirrar. Na minha mão vai ter muco do meu espirro. E aí eu boto na maçaneta da porta lá do restaurante, ou eu coloco a minha mão num corrimão de um ônibus. Enfim, aí uma outra pessoa vem e coloca a mão nesse mesmo lugar onde eu botei a minha mão suja de muco. E depois coça o olho, ou bota a mão na boca e assim por diante. Então, é nesse momento que a maior parte das pessoas estão sendo contaminadas, né? Através de contato com o muco de pessoas doentes. Porque se eu espirro e no meu muco tem o vírus, e eu coloco essa mão num corrimão de um terminal, por exemplo, está provado que o vírus pode ficar vivo lá por dias. Então, se daqui 3, 4 dias você pôr a mão nesse corrimão e depois coçar o olho, você acaba se infectando com o vírus. Então, a maior causa de transmissão é assim. Então, o que a máscara faz? A máscara impede uma transmissão de um paciente muito próximo a você, né? Agora, não adianta sair de máscara e não lavar as mãos, porque tu vai colocar a mão em local público e depois vai coçar o olho, vai pôr a mão na boca, né? E aí você vai acabar se infectando igual, mesmo estando com a máscara. E as grandes mentiras, professores? Quais as grandes mentiras que se contam, que vocês estão ouvindo neste processo todo? Porque eu acredito que cada um consiga fazer um paralelo com a sua disciplina, né? Porque você imagina que no mundo de hoje se conta mentira, Ruivo, eu imagino a gente voltar a 100 anos atrás, você não tinha comunicação. O que chegava para as pessoas? As pessoas morriam e não sabiam do que morriam. A primeira grande mentira é que esse vírus foi criado, tá? Isso é mentira. Esse vírus não foi criado. Quando um vírus é criado, a gente consegue identificar a sequência de RNA ou DNA, se foi criado, modificado ou não, propositalmente. Então, esse vírus não foi criado. Esse vírus é um velho conhecido, tá? E ele está em animais lá da China, né? Animais silvestres, como o morcego, como a cobra, enfim. E nós pegamos pela proximidade. Se tu parar para pensar, as grandes pandemias sempre vieram em locais muito povoados. Concorda? Então, o Ebola na África, o SARS na China, né? Aí teve também agora o MERS no Oriente Médio, agora o Covid na China, ou seja, a proximidade com animais, né, que acaba fazendo com que esse vírus passe para a gente. A gripe aviária. A gripe aviária começou a acontecer, começou a surgir por causa da criação em grande quantidade de aves. Então, o vírus ele não é criado. Mas poderia ser uma arma biológica? Poderia. Já teve casos de usar armas biológicas, né, para tentar disseminar uma população inteira. Mas, por exemplo, o antrax.
Só que quando o cara quer uma arma biológica, ele já pega um vírus pronto, uma bactéria pronta e só adapta para ser uma arma biológica. Ele não criou uma cepa virulenta. Então, a primeira mentira é essa, que ele foi criado. É um vírus criado pela China para acabar com a economia mundial. Isso é mentira. Ele não é criado, já tem análise de DNA, inclusive no Brasil já foi feito o genoma do vírus, e essas cientistas podem dizer, não foi criado, é um vírus natural, é um vírus que já existia, tá? Professor Ruivo, manda lá. Cara, assim, a gente já está, né, isolado, então o nosso psicológico já está completamente abalado, de toda essa incerteza que a gente vem vivendo. E tem gente, cara, que faz uns comentários que me tira do sério, mas me tira do sério. Por exemplo? Às vezes eu até começo a torcer pro vírus. Porque, assim, mas é só uma gripezinha, como uma pessoa até famosa aí falou, ou então diz o seguinte, mas a tuberculose matou mais gente do que o Covid-19. Olha, gente, a questão é simples, né? Por isso as pessoas perguntavam por que tinham que estudar PA e PG na escola. A resposta está aí. Se você vê o crescimento do vírus em progressão geométrica, você consegue fazer um cálculo simples de quanto tempo leva para ele infectar a população mundial inteira se nada for feito, né? Então, assim, não é uma bobagem, né? O hemisfério norte inteiro está em guerra contra a doença. Agora, recentemente, nós aqui no hemisfério sul, nós temos países colapsando, e eu vejo pessoas insistindo em minimizar o problema que nós estamos vivendo, porque, é claro, esse problema está custando caro para todo mundo, né? Tem muita gente que não está podendo ir trabalhar, ou tem gente que está indo trabalhar querendo ficar em casa, porque não se sente seguro de estar trabalhando. Eu estava vendo agora ao meio-dia uma reportagem na NSC com esses profissionais, com o pessoal que trabalha no mercado, com o pessoal que trabalha coletando lixo, médico, enfermeiro, e uma moça do mercado, ela começou a dar entrevista e começou a chorar, porque dava para ver claramente que a vontade dela não era estar ali. Ela queria poder estar em casa, porque ela tinha receio pelos pais e avós e coisas do tipo. Então, o que mais me irrita nesse momento todo é o pessoal pegar a notícia, porque a China já comprou uma grande empresa no Brasil e agora está comprando uma nos Estados Unidos, eles vão comprar. Gente, a China compra empresa no mundo todo, desde muito antes desse Covid-19. A China é a grande locomotiva econômica do mundo já faz tempo. Os Estados Unidos estão em guerra comercial com a China, numa guerra que eles claramente já perderam. Qualquer analista internacional sabe disso. Então, essas situações de gente que não estuda, que não está por dentro das informações, que fica reportando notícia falsa de site num momento em que está todo mundo com um nível de estresse lá em cima, por Deus do céu, cara, eu torço pro vírus nessas horas aí para pegar essa gente. Porque é assim também, né? O grande problema, mano, Pete, dessas mentiras é o seguinte. Tipo, eu escutei um infectologista, eu recebi um áudio. Vocês devem estar recebendo áudio de todo mundo, né? Porque atualmente todo mundo é infectologista, né? Mas eu recebi um áudio dizendo que o Brasil, todo mundo vai pegar o coronavírus, então não adianta o isolamento, porque depois que parar o isolamento, quem não pegou vai pegar, blá, aquelas histórias todas, né? Então vamos sair de casa, vamos trabalhar. Bom, todo mundo vai ter contato com o vírus? É bem provável que sim, né? A gente sabe, epidemiologicamente falando, quando um vírus novo se instala, ele vai se espalhar por toda a população. A questão não é que o isolamento vai fazer a gente não pegar. O isolamento vai fazer nós não pegarmos todos de uma mesma vez. Esse é o problema. É isso que aconteceu na Itália, entendeu? Onde dá o colapso que o Maurício já falou. Então, quando eu pego o vírus, faz com que a curva fique achatada, isso quer dizer que as pessoas vão ficando doentes, mas poderão ser atendidas porque vai ter leito. Agora, que é o que aconteceu com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem muitos casos, que nem o da Itália. Só que a Coreia do Sul fez com que esses casos fossem sendo adquiridos num intervalo de tempo maior. E lá todo mundo conseguiu ser tratado. Claro que também morre, mas a mortalidade vai ser bem menor. No final da história, a gente vai ver o que é real, o que é mentira, né? Mas o problema de você ficar em casa não é para que você nunca pegue o vírus, é que para que a gente não pegue o vírus todos ao mesmo tempo, onde não teria leito para ti, né? E outra coisa, não teria leito para ti, que nem um ex-aluno meu falou, professor, mas eu tenho
25 anos eu não vou morrer. A chance de eu morrer é 0,2%. Acontece, claro, que além de ele estar sendo muito egoísta, ele tem que pensar que se ele sofrer um acidente, um colapso de saúde, ele não vai ter leito para uma cirurgia, né? Se a avó dele tiver um infarto, ela não vai ter uma UTI, porque está super lotada. Então, vai morrer gente de vírus e vai morrer gente de qualquer outra comorbidade naquela real situação, porque não tem leito, não tem médico, não tem estrutura, né? Então, foi necessário esse isolamento? Foi. E nisso, o Brasil foi muito rápido, né? Dando um crédito para o Brasil, ele foi muito rápido. A gente hoje não está vendo o hospital lotado porque nós paramos há 20 dias atrás, né? Porque às vezes o cara pensa, mas nem tem tanto caso assim de coronavírus, não sei para que parar tanto tempo. Justamente não tem porque nós paramos há 20 dias atrás. Por isso que hoje já não está um caos, né? E isso é ótimo. Tem outra coisa também, Marcelo, que é interessante a gente pensar, porque se fala muito, né? A gente escuta no não, mas estamos jogando o pico para o inverno, É óbvio que a gente sabe que esse vírus ele gosta de temperaturas mais frias, né? Agora, a questão é o seguinte, e se no inverno, se daqui a 2 meses a gente já tiver um tratamento eficaz, a gente já tiver uma medicação que a pessoa que está no hospital, que ela toma e existe uma resposta significativa, né? Então, na verdade, para utilizar até um argumento do Átila Yamarino, que ele diz o seguinte, olha, enquanto a gente não tiver domínio científico sobre esse vírus, a vida nunca mais vai voltar a ser do jeito que era antes. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, enquanto a gente não tiver ou como se imunizar ou como se medicar com relação a isso, esses picos de contágio vão ter que ser controlados sempre, porque senão morre o infartado, morre o cara que tem AVC, morre o sujeito que sofreu um acidente de carro, que caiu na área e precisa de uma cirurgia, morre todo mundo. Então, na verdade, infelizmente, a única escolha que nós temos até o momento, que a gente viu que deu resultado, e eu concordo com o Marcelo, que especialmente aqui em Santa Catarina, nós agimos no momento certo, agimos na hora certa, na hora de tirar as pessoas da rua, mas a única iniciativa que vem dando resultado, aparentemente, no mundo todo, é o isolamento horizontal, né? Então, esse isolamento vertical que é proposto já foi feito em outros países, não deu certo. Então, enquanto a gente conseguir controlar essa curva, e ela está crescendo, ela ainda vai longe, e o isolamento vai dar uma segurada nela, enquanto a gente controlar isso, a gente está ganhando tempo. Ou seja, para esperar os resultados da ciência, que uma hora ou outra vão vir, né, que pode ser daqui a um mês ou pode ser daqui a um ano, e nós estamos poupando vidas aí, nós não estamos colapsando o sistema de saúde, e essa questão toda. A gente só tem que tomar cuidado, tá? Nessa hora, principalmente, para não ficar politizando essa doença, né? Por que eu quero dizer isso? Porque se dependesse da vontade pessoal de qualquer sujeito desse país, qualquer pessoa, todos nós estaríamos no nosso ambiente de trabalho, produzindo, ganhando dinheiro, estaremos com os nossos amigos, em festa, em jantares. A gente estaria vivendo a nossa vida normalmente se dependesse da nossa vontade, mas não depende. Não depende. Então, eu vejo hoje o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, cada um com uma bomba no colo, tendo que dar um jeito de desarmar, que é uma coisa que eles não têm como desarmar. A questão é retardar o quanto esses efeitos vão ser piores ou não, né? Então, eu acho que Oi? Não, você está falando isso aí, cara, assim, ó, eu acho que a gente acaba não imaginando, está falando uma coisa que eu acho que é muito importante. A gente não imagina o tamanho da pressão, e a gente pode começar lá de cima do presidente, do ministro da Saúde, e a gente vai trazendo do governador, né, do nosso prefeito local, do pessoal da assistência social. A gente não imagina que essas pessoas não devem estar dormindo há 15 dias, cara. A gente acha que está tudo tranquilo. E decisões, né, mano? E decisões absolutamente difíceis, assim. Tanto eu particularmente considero, eu me sinto à vontade para falar porque eu não votei nele, então não estou fazendo proselitismo. Mas eu achei o trabalho do governador Moisés e do prefeito Clécio Salvar muito bem feitos nessa gestão de crise, né? Criciúma saiu na frente. Criciúma teve um centro de triagem 7 dias antes de São Paulo, certo? Então, isso, se você trabalhar
com a quantidade de casos que nós temos aqui, quantidade que nós temos lá, nós temos muito na frente, em todos os protocolos sanitários. Eu só acho que o grande problema, principal, mesmo que eu também aqui tenha bastante elogios ao trabalho do ministro Henrique Mandetta, eu acho que o governo federal ele precisava ter se preparado antes. Eu acho que as medidas, por exemplo, de socorro à população em caso de isolamento, elas já deveriam estar discutidas, elas já deveriam estar engatilhadas. Nós não temos testes, então a gente não tem uma real dimensão do tamanho da contaminação, porque, na verdade, o que a gente tem é uma noção do quanto a gente pode testar. Mas o quanto essa doença... Isso é o principal problema, a gente não ter o teste. Porque, por exemplo, o Japão e a Coreia, eles não isolaram completamente, não fez um isolamento horizontal, mas eles tinham um teste, eles testavam todo dia as pessoas. Não, tu tá negativo, vai. Não, tu tá positivo, tu fica. Então, é como se eles não estivessem no escuro, nós estamos no escuro, entendeu? A gente não consegue nem testar casos suspeitos, a gente testa casos graves. Então, eu posso estar com Covid, não apresentar sintomas e estar transmitindo. Então, qual é a única opção minha? É ficar em isolamento. Então, claro, a melhor maneira não seria isolar. A melhor maneira seria testar todo mundo diariamente. Pelo menos aqueles profissionais que têm contato com mais pessoas. E isolar, se fazer um isolamento vertical, só isolar pessoas com risco. Agora, como a gente não tem o teste, a melhor saída é o isolamento horizontal mesmo. Professor, olha só, a gente já estourou o nosso intervalo, não vamos mais fazer, né? Iríamos fazer, mas agora o papo ficou bom, vamos embora. Eu quero saber o seguinte, quais as opiniões de vocês como professores, baseado na história e baseado no conhecimento científico do vírus, vocês acreditam que até onde isso vai? E aí é sem medo de falar. Você pode dizer, olha, mano, acredito que vai para o ano que vem, um ano, né? Quem começa? O Ruivo, você? Olha, mano, eu vou passar primeiro a palavra para o Marcelo, porque o Marcelo vai conseguir fazer uma previsão aí de questão de medicamentosa. A avaliação que eu vou fazer é social, é uma outra questão, tá? Beleza. Marcelo, vai lá. Tá. Com relação à vacina, tá? A vacina, em média, ela leva de 1 ano e meio a 2 anos para ser testada, liberada e disposta para a população. Então, eu acho que antes de 1 ano e meio a gente não tem vacina, tá? Com relação à medicação, a medicação tem bastante estudos bem adiantados a respeito disso. Medicamentos que são usados para malária, medicamentos que são usados para, inclusive já foi usado para o ebola, estão sendo testados. Eu acho que a medicação vem antes, ainda esse ano, tá? Agora, quanto tempo isso vai durar? Nós vamos ter uma epidemia esse ano, nós vamos ter mais uma epidemia ano que vem, vai ser mais ou menos que nem a gripe H1N1, tá? Ela vai se tornar uma doença que vai, com o tempo, sempre gerar quadros epidêmicos. Claro, não tão forte que nem o ano de 2020, né? Então, ano que vem, mais gente vai pegar, só que bem menos. Por quê? Porque à medida que você vai pegando, você vai criando imunidade na população e, consequentemente, o número de casos vai diminuindo, né? Mas é uma doença que veio para ficar, assim, né? Não num quadro de pandemia anual, mas ela vai... que nem o H1N1. Lembra do H1N1? Se vocês lembrarem, o H1N1, em 2009, a gente chegou a também cancelar aulas, chegou a fazer um isolamento, só que por um tempo bem menor. Eu acho que foi o quê? 1 semana, né? E a gente tem H1N1 todo ano. Tanto é que tem a vacina para gripe, entre os vírus que a gente recebe imunização, é do H1N1, tá? Então, não é uma doença que deu em 2020 e vai sumir. Não, ela não vai sumir. Tá? Agora, ela não vai causar essa pandemia novamente ano que vem, né? Isso é a minha opinião, a menos que haja uma mutação, que eu acho que não é o caso também. Até porque o correio, já volto. Se muta, tá? Até porque o vírus, quando se muta, ele não se muta necessariamente para ser mais agressivo. A mutação pode gerar qualquer outro tipo de característica nele, né? Mas eu acho que a vacina, antes de 1 ano e meio, a gente não tem, tá? Professor, Rui. Só se quebrarem os protocolos, alguma coisa assim. Qual a tua avaliação? E o Ruivo travou de novo. Agora a Pete sumiu, Marcelo. Aqui, Marcelo. O Ruivo travou. Vamos conversar, então. Não, vamos eu e tu agora aqui. Vamos eu e tu finalizar essa live, porque a galera sumiu, ninguém mais quer participar. O Ruivo travou de novo. Não, mas assim, né, mano, com relação à medicação, eu estou bem otimista, tá? As drogas estão sendo testadas, eu não vou nem falar o nome
para não gerar também procura em farmácia, como aconteceu com a hidroquinona, né? A hidroclorosida. Então, tem várias medicações sendo testadas, inclusive uma fase de teste bem no final já, que está os pacientes graves estão respondendo muito bem ao tratamento, estão voltando de um quadro respiratório grave para tendo alta e indo embora, tá? Ô, professor, tem um questionamento aqui. A Tânia Helena, a Vitali, está dizendo, além de tudo, o Japão tem etiqueta respiratória e todos usam máscara quando necessário. Aqui falta educação e consciência. Sabe que eu falo isso para você, professor? Eu fui a Criciúma hoje, ver alguns detalhes técnicos até para as nossas transmissões, e eu vi uma grande massa na rua, né? E olha, eu consigo contar nos dedos quantas pessoas eu vi de máscara hoje. Mas, mano, eu repito, tá? Antes de usar máscara, é muito mais importante a higiene pessoal. Lavar a mão, tá? A máscara, por exemplo, se eu for caminhar na rua, beleza? E eu não for perto de ninguém, a máscara praticamente é desnecessária nesse momento. Né? Agora, encostar em locais públicos e lavar a mão. Esse é o principal fator para não pegar o vírus, tá? É onde a disseminação ela é maior, tá? Então, mesmo com a máscara, claro, vai ao supermercado, o ideal é que agora, como já existe, há umas 2 semanas atrás, a gente dizia para não usar máscara, né? Porque estava faltando para os profissionais da saúde. Agora, eles conseguiram dar conta de toda a demanda, o ideal é que você vá ao supermercado com máscara. Só que a máscara, eu repito, ela não é uma capa protetora que te previne do vírus incondicionalmente. Não é um campo de força, né? Tem que ter cuidado. Não, tu tem que ter cuidado com a tua mão. A tua mão é o pior. Né? É onde você coloca a mão e depois já leva ela no olho, leva ela até a boca. É ali que você se contamina mais. Professor, olha, o nosso programa está chegando ao final. Para te agradecer, será que o Ruivo volta, Pete? O Ruivo caiu de novo. Ah, ele caiu! O Ruivo caiu. Onde está o Ruivo? Né? O Ruivo, ele tem uma galera apavorado. Falando aqui, ó. Pode falar. Fala. Ele tá apavorado por quê? Ele tá tão apavorado que nem ao supermercado ele vai, porque ele diz que eu sou fumante hipertenso. O vírus olha para mim e já esfrega as mãozinhas assim, ó. Já saliva, né? Literalmente. Já saliva. Então ele deve estar até preocupado de transmissão via Zoom. Via Zoom. O Luiz Gomes está dizendo que a consciência coletiva é fundamental para o controle da situação e que as contradições dos administradores nas 3 instâncias têm gerado muito dano aos resultados esperados, né? Que eu acho que é o que todo mundo meio que pensa junto com ele. A Tânia Helena Vitali diz que, dentre tantas bobagens e desonestidade intelectual que se ouve e lê por aí, é um alento ter gente boa divulgando informação útil. Parabéns. O Cleiton Mendonça, satisfação essa live, hein? A Daiana Duarte, super professores, parabéns pela escolha. A gente agradece desde já, né? Então, cara, Marcelo. A única coisa que me intriga é de quem que você recebeu essa flor que a gente viu na live, que deu para ver você entrando com ela. Ganhei flores, gente. Ganhei flores. Professor, de aniversário. Professor, o professor Ruivo está entrando aí para se despedir, professor. Voltou ou não? Acho que sim, voltei. Tá, voltou para a despedida, não dá mais tempo para mais nada, só para agradecer você e o professor Miranda. Que prazer lhes receber. Sempre um papo muito esclarecedor e inteligente. Ótimo. Vamos dar um parabéns para a Pete, que a Pete estava de parabéns ontem, mas... Com certeza. Obrigada. Esse é a primeira vez que eu não te dou parabéns ao vivo, né? Então, é verdade, né? Porque era sempre dia de semana, né, mano? Ontem foi domingão, mas tá valendo, foi bom também. Professores, obrigado pela presença, grande prazer. Se você que está curtindo a gente na Som Maior, vai lá no Facebook da Som Maior, você vai curtir a live completinha com esse papo, as indas e vindas do Ruivo, né? Acho que é o medo do vírus, ele... ele foi e voltou. O Ruivo não queria dizer nada, mas o Miranda estava falando mal de ti na falta de você aqui na live. Não, então isso é uma prova que, apesar da quarentena, muita coisa continua igual, né? Apesar de tudo. Professores, obrigado pela presença. Obrigado, mano. Obrigado, Pete. Queria mandar um abraço para o meu amigo Marcelo aí. E eu queria deixar um recado para as pessoas, que é o seguinte: pode ser que demore um pouco mais, pode ser que seja mais rápido, mas a gente precisa passar por isso, precisa se ajudar.
e cumprir todos os protocolos de saúde para que a gente tenha o menor dano possível, tá? Sei que é difícil, todo mundo queria estar aproveitando melhor os dias, mas paciência, isso vai passar, então vamos acreditar que estamos chegando perto. Já estiver mais longe, né? Já estivemos mais longe. Tem que agradecer que estamos Eu vivos. agradeço também a presença do meu colega Maurício, baita guitarrista, contrabaixo, baterista e vocal. O Mano, Pete, né? Muito obrigado pelo convite. Precisando, estamos à disposição. Um beijo para todos os meus alunos aí também. Fechou, Pitoca? Acabou essa live? Amanhã estamos de volta, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Essa mesma live. Valeu. Essa mesma live. Beijos.